boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje nosso encontro é para dar uma revisada na parte de geometria plana com alguns exercícios, ok? Que nós já trabalhamos em sala. Vamos lá? Vamos lá. Primeira questãozinha para a gente relembrar é a parte de polígonos regulares inscritos numa circunferência. E o primeiro exercício aqui que a gente está trabalhando é um triângulo equilátero inscrito numa circunferênciazinha. Vamos começar então. O apótema do triângulo equilátero, então vamos lembrar, apótema, vou botar aqui, como é o triângulo, vou botar A3, ok? Vale, inscrito no círculo, mede raiz de 3 centímetros, beleza. Determine a área sombreada, então ele quer que eu determine o valor desta área aqui. Aí muitos de vocês vão falar assim, professora, mas para eu determinar apenas aquele pedaço em cinza, sombreado, se eu fizer a área do meu círculo inteirinho, então, considerando o meu círculo todo, beleza? E eu retirar a área desse meu triângulozinho equilátero, sobra justamente aquela bordinha lá, ó. Porque olha só, a área do círculo todo é isso aqui, beleza? Se eu retiro a área somente aqui, ó, do meu triângulo equilátero, aqui dentro, olha o que sobra, gente. Justamente a área sombreada. Tudo bem? Mas por que eu quero, né, começar trabalhando com essa questão? Primeiro, vamos lembrar dos polígonos, dos 3 polígonos que nós trabalhamos inscritos numa circunferência. O primeiro foi o triângulo equilátero, depois nós trabalhamos com o quadrado e depois nós trabalhamos com o hexágono. E aí eu demonstrei para vocês o seguinte, né, o surgimento daquele triângulozinho retângulo dentro de cada uma das 3 figuras, onde aqui era o apótema, aqui era justamente o raio e aqui era metade do lado, ok? Ora de um triângulo equilátero, ora de um quadrado, ora de um hexágono. E os ângulos que variavam aqui eram justamente de 30, de 45 ou então de 60 graus. Lembram disso? De 30 quando era um triângulo equilátero dentro da circunferência, de 45 quando era um quadrado e de 60 quando era um hexágono. Beleza, prof. Utilizando a trigonometria, vamos só lembrar, então utilizando a trigonometria, as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, nós construímos aquela tabelinha do triângulo, do quadrado e do hexágono. Estão lembrados? Onde primeiro vinha o apótema, depois o lado. Essa tabelinha relacionava apótema, lado e raio, né, da circunferência. Como que era mesmo? Era 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí lembra, só o apótema por 2, a raiz ia no 3 e no 2 dos numeradores, lembra disso? E aí eu multiplicava por raio todo mundo, mandava ver no raio todo mundo, ó, raio, raio, raio. E aí o que eu concluía? A relação que existia, né, entre o apótema, o lado e o raio, quando for um triângulo, quando for um quadrado ou quando for um hexágono inscrito numa circunferência. Ok? Só para a gente recordar isso. Beleza, a partir do momento que o exercício fala para você que ele te deu o apótema do triângulo, ele está te dando justamente essa parte aqui. Você sabe então que o apótema do triângulo é simplesmente a metade do raio. Se o apótema do triângulo foi raiz de 3, então você acaba de determinar que o raio desta circunferência, desse círculozinho, é justamente quanto? 2 raiz de 3 centímetros. Beleza. Então, para calcular a área desse círculo, eu sei que é π vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, a área do meu círculozinho vai ser π, que multiplica 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aí você fala, professor, então vai ficar π vezes 12. Só que ele pede para que o π seja 3,14. Então, ele quer 3,14 vezes quanto? Vezes 12. Tudo bem até aí? Numa boa? Mas você fala, beleza, professora, poderia ter deixado só os 12 π, né? Poderia, mas como ele pediu aqui, ó, para você utilizar o π, vamos utilizar. Fez a continha bonitinha, vai chegar em 37,68. Deixa guardado. Eu tenho que calcular a área do triângulo. Então, calma aí, professor. Então, eu também tenho que calcular o lado do triângulo. Porque eu sei que a área do meu triângulo equilátero é dada por lado ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então, eu preciso encontrar o valor desse lado do triângulo. Opa, mas a relação que existe entre o lado e o raio é que o lado do meu triângulo equilátero inscrito é justamente o valor do raio, que eu já sei que é 2 raiz de 3, multiplicada por quem? Por raiz de 3.
Ô, prof, então calma aí. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, galerinha, dá 3. Então isso aqui vai dar quanto? 6 centímetros. Então eu já achei o valor do lado. Opa, então a área desse triângulo equilátero nada mais é que 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, galera, dá 36. 36 raiz de 3 sobre 4. Só que 36 dividido por 4, calma aí, deixa eu só marcar aqui a área do triângulo, vai ser 9, o quê? Raiz de 3. Prof, ele pede para usar a raiz de 3 como 1,7. Então ele quer que eu faça 9 vezes 1,7. Faz as continhas, isso aqui vai dar 15,3. A gente não concluiu que se eu pegar a área do círculo todo e retirar a área desse triângulo aqui de dentro, sobra justamente a bordinha? Então eu tenho que nada mais, nada menos que fazer 37,68 menos 15,3. Adivinha quanto vai dar? 22,38. Então que letra você iria marcar? C de Cristo. Tudo bem? Tranquilo para todos? Então vamos seguir? Próxima questão. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 16 metros. Então vamos lembrar, professora, triângulo retângulo, características de um triângulo retângulo. Nós temos o que chamamos de hipotenusa, o maior lado desse triângulo, e os dois catetos, né? Cat 1 e Cat 2, beleza? Ok, prof. Ele está falando que um dos catetos mede 16. Então, gente, você escolhe aí, digamos que eu queira que, sei lá, que esse aqui seja 16 metros. Determine a medida de sua área em metros quadrados, sabendo que a medida da hipotenusa excede a medida do outro cateto em 8 metros. Pessoal, eu não faço a menor ideia de quanto seja a medida do outro cateto. Mas se a hipotenusa excede em 8 metros, ela vai ter o que o cateto tem, 8 a mais. Todo mundo concorda? Beleza, prof. Para eu descobrir a área que ele está me pedindo, eu sei que a área do meu triângulo retângulo é simplesmente base vezes altura sobre 2. Ou seja, o produto dos catetos, 16x, sobre 2. Concordam? Então está me faltando encontrar justamente quem? O valor do x, que é o cateto. Ah, professor, e agora? O que a gente vai fazer? Será que eu vou usar trigonometria? Tem ângulo e lado envolvido? Não. Tem apenas lados num triângulo retângulo envolvidos. Opa, prof, calma aí, a gente aprendeu desde o 9º ano uma coisinha chamada Pitágoras, que relaciona justamente o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, Cat 1, Cat 2 ao quadrado. O que eu vou fazer então? Aplicar o teorema de Pitágoras. Olha lá, x mais 8, que é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual o cateto ali, que é x ao quadrado, mais o outro cateto, que é 16 ao quadrado. Aí eu volto lá para o meu 8º aninho e lembro dos meus produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 8, 16, vezes x, mais o quadrado do segundo. Beleza, prof. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 16 vezes 16, 256. Esse x ao quadrado e esse x ao quadrado desaparece, vai para o espaço. Então você fica, na verdade, com 16x, que é igual a 256 menos 64. Calma aí, prof. 16x, então, é igual, ó, 6 ali vai dar 2. Quanto vai dar isso aqui? Ah, professora, facinho, 192. Beleza. Adivinha quanto dá 192 dividido por 16? 12. Então, você acabou de descobrir que o valor desse cateto aqui vale justamente quanto? 12. Se eu quisesse descobrir o valor da hipotenusa, 12 mais 8. Ah, prof, fácil, 20. Esse triângulo, professor, é simplesmente o pitagórico, 3, 4, 5? Só que multiplicado todo mundo por quanto? Por 4. Beleza, então para eu calcular a área vai ser 16 vezes o 12 que eu acabei de encontrar, tudo sobre 2. 16 por 2, gente, dá 8. Adivinha quanto dá 8 vezes 12? Você vai falar, prof, 96 metros o quê? Quadrados, porque é área. Então eu iria marcar que letra? C de Cristo mais uma vez. Tudo bem? O que nós precisamos nessa questão? Teorema de Pitágoras. Olha o próximo exercício. Qual é a área, então ele quer que eu determine a área, em metros quadrados, de um trapézio? Opa, um quadriláterozinho aqui, isósceles. Calma aí, prof.
O trapézio isósceles, a gente sabe que é aquele trapézio que tem os lados oblíquos, inclinadinhos, congruentes. Beleza. Cujas bases medem 12, então como eu desenhei assim, 12 é o maior, né? E o de cima, 8. E cujos ângulos da base maior medem de 60 graus. Então, olha só, os ângulos aqui, ó, que se formam aqui na minha base maior, medem 60 graus. Prof, vamos lembrar tudo? Vamos. Como que eu calculo a área de um trapézio, galera? Vamos lembrar. Dá um beijão, mais um beijinho, quando? Hoje, as duas. Eu tenho a base maior, tenho a base menor. Você tem altura? Eita, prof, temos não. Olha lá. Aqui seria a minha altura do meu trapézio, que nós não temos. Vamos botar aqui, H. Aí você fala, ah, já sei, prof. Se aqui é 8, aqui também é 8. Ótimo. Não posso dizer que o H é 8, hein, gente? Porque eu não posso afirmar que é um quadrado que se forma ali, de forma alguma. Mas posso afirmar que eu consigo construir um triângulo retângulo bem ali, ó. Onde aqui é 90, aqui é H, aqui é 60 graus. Aí agora vamos completar? Se aqui é 8, tudo é 12. Aí você vai falar, 8 mais quanto para dar 12? Você vai falar, 4, professora. Como o trapézio é isósceles, vai vir metade para cá, metade para lá. 2 e 2. Então você sabe que aqui vale quanto? 2. Você tem como agora descobrir o valor do H nesse triângulo retângulo? Você vai falar, claro, prof. Trigonometria, cateto oposto e cateto adjacente, porque a hipotenusa nós não temos. A razão trigonométrica que envolve cateto oposto e adjacente é a famosa tangente, que a gente chama de COK, certo? Tangente de 60, lembra? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Opa, prof, então calma aí. Então o valor da minha altura eu já sei que é quanto? 2 raiz de 3 metros. Ótimo. Então agora eu tenho tudo. A área do meu trapézio vai ser, dá um beijão, 12. Mais um beijinho, 8. Hoje, 2 raiz de 3, as duas. Simplifica? Ô, prof, então calma aí, isso aqui vai dar 20. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. O que mesmo, galerinha? Metros quadrados. Eita, prof, de novo, letra C de Cristo. Tudo bem? Todos comigo? O que trabalhamos nessa questão? A área de um trapézio. E para encontrar o que faltava, que era a altura, utilizamos a famosa trigonometria. Utilizamos, na verdade, nada mais, nada menos que a razão tangente. E vamos para o nosso último exercício. Qual é a medida do lado DE, ó, justamente o lado X aqui, ó, desse triângulo CDE? Aí você fala, eita, poxa, professora, não tem ângulos notáveis 30, 45, 60. Então, professora, não vou pensar em trigonometria. Exatamente. Mas, professora, eu consigo enxergar 2 triângulos aqui dentro. Eu consigo enxergar, prof, esse triângulo aqui, ó, pequenininho, que eu vou pintar de azul, só para vocês. Aqui, ó. Esse triângulo aqui, prof, azulzinho, pequenininho. E consigo enxergar também, prof, o triângulo grandalhão. Esse triângulo grandão aqui, ó. Verde. Exatamente. E apenas esses dois, galera, porque esse pedaço aqui, ó, não é triângulo, hein? Pelo amor de Deus, é um quadrilátero. Então você não pode dizer para mim que aquilo ali é um triângulo de jeito nenhum. Tá, professora, quando a gente tem um triângulo dentro do outro, me dá um start na cabeça que me faz lembrar de uma coisa chamada semelhança de triângulos. Perfeito. Olha só, vou pintar esse vértice C aqui, ó, de ângulozinho pretinho. Repara só, naquele triângulozinho azul, o pequenininho aqui, ó, você tem 90 graus, essa medida sendo 12, essa medida sendo x e esse ângulo pretinho. Todo mundo? Beleza, prof. Olha o triângulo verde grandão. No triângulo verde grandão, prof, você tem que aqui é 12, que aqui é 16, que esse ângulo é o mesmo vértice C e que aqui é 12 mais 8. A hipotenusa, nesse caso, é 20. Acabou o exercício, né, gente? Por quê? Os triângulos são semelhantes. Prof, por que os triângulos são semelhantes? Simplesmente pelo caso AA, ângulo, ângulo. Por quê? Se eu pintar esse ângulozinho de vermelho, esse também tem que ser o vermelhinho, que é quanto falta para completar 180. Ok? Então eu posso afirmar que os seus lados correspondentes serão o quê? Proporcionais. Então, de frente para o ângulo vermelho, no triângulo pequeno, 12. No triângulo grande, 16. De frente para o ângulo pretinho, no pequeno, x.
no grande, 12. Prof, agora ficou fácil, agora eu simplifico. Exatamente. Vamos dividir por 4? Aqui vai dar quanto? 3 e aqui vai dar 4. Vamos dividir agora aqui e aqui por 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Cruz credo, x é igual a 3 vezes 3, 9. Então você acabou de descobrir que essa medida DE é justamente quanto? 9. Mais uma vez, letra C de Cristo. Tudo bem, galerinha? Nessa questão, o que nós usamos? Semelhança de triângulos. Então, reparem, eu procurei, nessas questões, nesses exercícios, trabalhar um pouquinho de cada coisinha que a gente trabalhou nesse período, tá? Relembrar, retomar um pouquinho. Um beijo, tenha ajudado bastante você e até o nosso próximo encontro.